vamos lá, pessoal que está se preparando para o concurso da PRF e que acertou todas as questões de direitos humanos no simulado que fez. Então, eu vou aqui só retomar aqui, porque eu sei que vocês acertaram todas as 10 questões de direitos humanos. Vamos lá. A prova da PRF, nesse simulado, foi montada com as questões da banca de vocês, banca CESP. Ela tem um perfil muito próprio, e aí vocês já vão se acostumando para ver como a CESP pensa. Vamos lá, questão 88. Lembrando aqui, ó, questão de certo ou errado. Questão extraída da prova de defensor público. Tá? Eu peguei várias questões aqui de provas de defensoria pública, porque elas são questões mais difíceis até. Então, assim, ó, quem mata mais difícil, mata mais fácil. Não é mesmo? Vamos seguindo aqui em frente. Questão 88. A participação do cidadão no governo é característica dos direitos políticos e o seu exercício consiste na capacidade de fazer demonstrações políticas, organizar partidos, votar e ser votado. Correto, corretíssimo. Nós falamos de direitos políticos. Que são os direitos relacionados ao exercício do poder político num país. Que assim como os direitos civis são direitos da primeira, segunda, terceira, quarta ou quinta. Primeira geração, não esqueçam disso, Direitos políticos, o que a gente tem? Demonstrações políticas. Correto. O que são demonstrações políticas? São manifestações políticas, É um direito humano da pessoa se manifestar politicamente, livremente, sozinha ou em grupos. Organizar partidos políticos. Ok, é um direito relacionado à democracia, se organizar em torno de partidos. Votar e ser votado, obviamente, Então, aqui, ó, corretíssima essa questão. Beleza? Vamos avançar. Questão 89, Vamos lá, questão 89. Os direitos sociais garantem a liberdade e independem da participação do Estado para sua consecução? Esta questão está errada e toma cuidado, porque a pessoa vai lá e faz com desatenção, pode ler, em vez de independem, pode ler dependem, Se fosse dependem, podia confundir vocês aqui, mas está errada. E está errada por mais de um motivo, Primeiro, os direitos sociais necessariamente não fecham muito bem aí com essa ideia de direitos de liberdade, que são mais lá da primeira geração, dos direitos civis e políticos, Aqui a ideia é mais a da igualdade, correto? E ademais, independem da participação do Estado? Não. O que é característica dos direitos sociais, Que o Estado, ele promove direitos, ele oferece direitos, direito à educação, saúde, segurança social, etc. Por isso que a resposta, a alternativa aqui está errada. Vamos adiante para a pergunta aqui, a número 90. O princípio da proibição do retrocesso social é uma cláusula de defesa do cidadão em face de arbítrios impostos pelo legislador, no sentido de desconstituir normas de direitos fundamentais. E aí, pessoal, o que vocês acham? A CESP gosta de cobrar esse princípio aqui, da proibição do retrocesso social. E o que ele diz? Esse princípio fala exatamente o que está aí na questão de vocês. Portanto, a questão está correta. O que é vedação do retrocesso? Não pode voltar atrás depois que um direito humano já foi conquistado. O legislador não pode abrir mão do direito à educação, do direito à saúde, dos direitos civis e políticos. Não dá para ter retrocesso dentro dos direitos humanos e também dentro dos direitos fundamentais. Tá bom? Vamos lá para a questão 91. Conforme a teoria positivista, os direitos humanos fundamentam-se em uma ordem superior, universal, imutável, inderrogável. Não, está errado. Aqui eles confundiram as coisas,
Os direitos humanos, de acordo com a ordem positivista, se fundamentam em normas postas, por isso que é positivista. E o que isso significa? Que se as normas estão lá, elas podem ser mudadas, elas não são imutáveis, elas são mutáveis. Tá? Essa definição que está aqui na questão é mais própria da teoria qual? Do direito natural, da teoria justnaturalista, e não da positivista. Vamos lá, minha gente. Número 92. A Constituição mexicana e a Constituição de Weimar são marcos da afirmação dos direitos humanos de segunda geração. Ó, atenção aqui. Direitos da segunda geração. São os direitos sociais, os direitos da igualdade, né? Quando a gente viu isso aqui em aula, eu falei, olha, esses direitos começam a surgir, esses ideais de direitos sociais começam a surgir no século XIX. Mas a gente chega aí no início do século XX e vê eles em constituições. Quais são as mais famosas? A Constituição do México, em 1917, e a Constituição de Weimar, de 1919. A Constituição de Weimar é a Constituição da Alemanha. Mesma coisa, mas ela costuma ser chamada de Constituição de Weimar. Tá? Tanto a Constituição do México quanto a Constituição de Weimar prevêem direitos sociais. Tá? Botem isso aí na cabeça. E, portanto, ao preverem direitos sociais, prevêem direitos de segunda geração. A alternativa, portanto, está correta. Vamos lá para a alternativa, questão número 93, aí do simuladinho de vocês. Diante. Essa aqui é uma questão bem recente que foi extraída da prova para oficial de inteligência da ABIN, da Agência Brasileira de Inteligência. Embora assegure todas as garantias de defesa, a Declaração Universal dos Direitos Humanos não garante de forma expressa a presunção de inocência até que a culpabilidade de alguém tenha sido provada. Errado, erradíssimo, gente. A gente bateu bastante nisso, a gente martelou bastante isso durante a aula. A Declaração Universal dos Direitos Humanos garante expressamente a presunção de inocência, até que, de acordo com as regras de cada país, a pessoa seja declarada culpada. Tá? Então vamos ficar muito esperto com isso aqui. Ela garante expressamente a presunção de inocência. Resposta, portanto, errada. Diante. Questão 94. Técnico judiciário, também banca CESP. Na DUDE, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, encontram-se normas que consubstanciam, além de direitos e garantias individuais, direitos sociais do homem. E aí, pessoal, correto? Correto. Lembrem lá que a DUDE trata de direitos de primeira e de segunda geração. Aqui do artigo 1 até o 21, ela vai nos de primeira, do 22 até o 28, nos de segunda, ou seja, direitos de liberdade e direitos de igualdade, direitos civis e políticos, direitos sociais, econômicos e culturais. Tá ok? Então, a resposta aqui está correta. Na DUDE, encontram-se normas que consubstanciam, além de direitos e garantias individuais, direitos sociais do homem. Correto. Questão 95. Equivalem às normas constitucionais originárias os tratados internacionais sobre direitos humanos aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros? Vamos lá, muito cuidado, gente. Tá? Essa questão da incorporação de tratados sobre direitos humanos cai muito em concurso público. É difícil que isso não esteja na prova de vocês. Então vai lá, antes de dormir, toda noite, pensa.
pensa nesse tema, lembra da regrinha, tá? Que as convenções e tratados internacionais sobre direitos humanos, aprovados em 2 turnos, com 3/5 do quórum de cada casa do Congresso Nacional. Vamos lá, Congresso Nacional, Senado Federal e a Câmara dos Deputados, ou seja, as 2 casas do Congresso Nacional, né? O que isso aqui quer dizer? Passado por esse trâmite todo, um tratado ou convenção internacional a respeito de direitos humanos vale como emenda constitucional. E qual que é o erro da questão, então? A questão fala que é aprovado nesse rito, vale como norma constitucional originária. Não é isso, gente. Vale como emenda constitucional. Norma constitucional originária, aquelas que estão na Constituição. Emenda, aquilo que depois veio para a Constituição por um rito legislativo específico, que é esse rito que está previsto lá na nossa Constituição. Então, a resposta aqui está errada. Está errada por um detalhezinho, né? Então, muito cuidado na análise desse tipo de questão, porque eles adoram colocar uma casca de banana lá para o pessoal escorregar. Questão 96, 96. A possibilidade de extensão aos estrangeiros que estejam no Brasil, mas que não residam no país, dos direitos individuais previstos na Constituição Federal deve ser ao princípio da primazia dos direitos humanos nas relações internacionais do Brasil? Correto. Tá? Correto. Isso aqui é um desdobramento lógico do princípio da primazia dos direitos humanos. Ou seja, como os direitos humanos aplicam-se a qualquer ser humano, o estrangeiro, ainda que não residente, mas que esteja aqui, ele pode desfrutar dos direitos individuais que a Constituição Federal prevê. Tá? Isso aqui, atenção, a prova, essa questão e a questão anterior são da prova de PRF de 2013, banca CESP. Tá ok? Por fim, questão número 97. Essa questão aqui, tirada do DPEM, o Departamento Penitenciário, banca CESP 2015, tá? Essa questão aqui trata de um tema que está previsto no edital da Polícia Rodoviária Federal e que eu acho que pode cair aí para vocês, por isso que eu selecionei, que são os Programas Nacionais de Direitos Humanos. Nós até hoje tivemos no Brasil 3 Programas Nacionais de Direitos Humanos. O último é o PNDH3, tá? Programa Nacional de Direitos Humanos, número 3, que é lá de 2009 e 2010. Né? Tem vários objetivos no Programa Nacional de Direitos Humanos que devem ser alcançados pela administração pública e pela sociedade. Tá? É bastante coisa, vocês devem dar uma lida geral. Agora é o seguinte, vão nesse tipo de questão também pela intuição, tá? Vão pela intuição. O que está dizendo aqui? Ao propor um eixo orientador centrado na relação entre desenvolvimento e direitos humanos, o PNDH3 defende, entre outros objetivos, um modelo de desenvolvimento sustentável. Vamos por partes aqui, né? Desenvolvimento sustentável, ou seja, o desenvolvimento econômico que também respeita o meio ambiente. Vocês acham que o PNDH3 iria prever algo ao contrário disso? Ou seja, que vai priorizar um desenvolvimento que destrua todas as florestas do Brasil? Evidentemente que não. Então, correto, é o desenvolvimento sustentável. Inclusão social e econômica, óbvio, né, minha gente? Tecnologicamente responsável, ambientalmente equilibrado, ok. Isso está lá no Programa Nacional de Direitos Humanos número 3 e, portanto, essa resposta está correta. Tá? Está correta a resposta. Então, fiquem atentos, pessoal, atentos com as pegadinhas, atento aí com um detalhezinho que pode fazer a diferença entre você acertar uma questão e errar e acabar perdendo mais uma. Né? A gente sabe que a CESP funciona nesse modelo e que pode complicar a situação, mas eu tenho certeza aí que vocês mataram as 10 questões e estão afiados para fazer a prova de concurso público da PRF. Valeu, pessoal. Até a próxima.